Olá, um abraço fraterno a todos e a todas que assistem, a mais esse evento do Centro Espírita André Luiz. Que Jesus, por meio dos seus mensageiros, possa nos envolver em sua luz e nos fortaleça em nosso caminho rumo ao progresso constante como seres eternos que somos. Pois bem, hoje o nosso tema, o que o Espiritismo nos ensina, podemos ter uma série de encontros aí para falar de diversos temas nessa seara. Por exemplo, os princípios do Espiritismo, que contemplam a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências dos mundos habitados, também a comunicabilidade dos espíritos. E poderíamos desenvolver sobre as bases do Espiritismo, que fala da ciência, filosofia e religião, ou ainda, talvez, dissertar acerca aí do resumo da doutrina espírita, descrita na introdução do Livro dos Espíritos, como temas que abordam o que é o espírito, o que é a alma, o que é Deus, e o universo, o mundo material e o mundo espírita, e a ação do pensamento sobre o mundo físico, sobre o mundo moral, e outras coisas como a superação e remissão das faltas, enfim, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Vejam como são reveladores os assuntos que o Espiritismo pode nos ensinar. Pois bem, voltando aqui ao contexto atual, com tudo isso que nós vimos, o momento atual é o que nos interessa. O que revela o Espiritismo, o que ele nos ensina para esta encarnação, onde estamos. O Espiritismo nos ensina a viver a vida de hoje, com certeza. Não somente a vida material, mas a vida moral, a vida que interessa ao Espírito. E o meio que a providência divina nos oferece para desenvolvermos esses atributos enquanto encarnados é o viver em sociedade, agregado ao trabalho, que é uma necessidade desse contexto. Quando ele nos mostra o caminho, o Espiritismo, nos ensina a vivermos como homens de bem, homens no sentido genérico, de humanidade, seres voltados para o bem. Pela sociologia, que é a ciência que estuda as relações sociais, temos o conceito, segundo a sociologia, uma sociedade é o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes e que interagem entre si, constituindo uma comunidade. Vejam bem. Na abordagem da questão 766, de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: a vida social está em a natureza? E é uma obrigação natural, é inata à humanidade? Acho que é o contexto, E respondem os espíritos da codificação. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, não deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, ou seja, ao relacionamento. Vida de relação, Quanto mais o ser humano vive em sociedade, mais ele progride, mais ele promove sua reforma íntima, mais aprende, mesmo com as dificuldades, a respeitar a liberdade alheia, a compreender que todos somos iguais perante as leis de Deus. E por fim, procura ser mais amável, mais amigo, mais fraterno. Sabemos que nem todos, diversos exemplos agem assim, infelizmente. Mas o Espiritismo nos ensina também que aqueles que infringirem a lei natural colherão
em algum momento, os efeitos de suas atitudes e do desequilíbrio produzido. Nenhum de nós, né, enquanto encarnados, possui todas as faculdades e habilidades. Isso é certo. É no organismo social que uns, né, completam os outros e suas habilidades rumo ao progresso comum. Né? É por isso que precisamos uns dos outros, né? Fomos feitos para viver em sociedade e não, né, insulados, ou seja, isolados. Esse entendimento, por exemplo, está na questão, né, no comentário da questão 768, também do Livro dos Espíritos. Né? É interessante isso. Temos também, aí, ao longo da história, por exemplo, né, Aristóteles, o grande filósofo, né, que já dizia: o homem é um animal social. Né, para a nossa reflexão. Falamos anteriormente em insulamento, né, em isolamento, ato ou efeito, né, de insular-se, de isolar-se, solidão, estão relacionados. Né? Em alguns momentos podemos ver neste ato uma aparente solução para os nossos problemas, né, desafios de convivência. Reafirmamos, né, que a vida social faz parte da lei natural e, assim sendo, o isolamento é contrário a esta lei. Né? A humanidade, por sua natureza, ela é, né, gregária e todos nós, né, os indivíduos, né, buscamos a sociedade, concorrendo, né, todos nós, sem exceção, para o progresso. Era muito comum, né, na antiguidade, né, como podemos observar, né, nos fatos históricos, as incursões, né, ao isolacionismo. Né? Os filósofos e algumas doutrinas religiosas tinham, né, como conduta o isolamento em regiões desérticas, né, em montanhas, ou nos próprios monastérios, né, silenciosos, né, como meio de atingir ali o estado, né, de contemplação ou êxtase espiritual. Por outro lado, né, Jesus, né, nos alerta, né, que o reino do Pai está dentro de nós. Quando fala, né, em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, que o reino, né, de Deus está dentro de nós, né, deixa essa mensagem. Ao ser interrogado, né, quando ele estava lá, sendo interrogado pelos fariseus, né, que estavam ansiosos, né, para, né, saber quando seria este momento. E nos deu a terra, né, e a sociedade, Deus, né, para espelharmos o seu reino entre nós. Porém, sabemos que alguns seres iluminados, né, graças a Deus, vêm entre nós e vivem isolados para socorrerem, né, os necessitados, ou, né, pelo adiantamento da humanidade também. Tanto no campo científico, né, quanto no religioso, né, optam, né, por fazer algo em benefício do próximo ou pelo progresso geral. Esses, né, que assim fazem têm duplo mérito, com certeza. Primeiro, né, de se colocarem acima dos gozos materiais, abrindo mão, né, dos prazeres sociais, e em segundo, né, plano, de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho, né, se entregando, em muitos casos até né, abrindo mão da própria vida em benefício da humanidade. Mais à frente, né, podemos até ter exemplos, por exemplo, no livro Roteiro, né, temos a mensagem: não há medida para o homem fora da sociedade em que ele vive. Se é indubitável que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis.
né? Pela lei do progresso, né, todos temos, né, que progredir. Para isso, a vida em sociedade é uma necessidade. Isolado, ninguém consegue obter todas as habilidades e qualidades, né? Já o dissemos. É no convívio social que a humanidade irá desenvolver a sua inteligência e, por consequente, né, a sua moral. Pois haverá, né, a troca constante de conhecimentos, né, experiências e sentimentos. Vejamos, né, este texto do Passatempo Espírita, né, abre aspas. É através das relações sociais que aprendemos a ter a generosidade, o respeito, a paciência e a tolerância com os outros. Fecha aspas. Como o fim supremo da sociedade é a promoção do bem-estar, né, e da felicidade de todos, creio que ninguém, né, discorde disso. Cabe a nós, né, que a ela, né, pertencemos, que nos esforcemos com todas as nossas forças para cumprirmos, né, os desígnios da providência divina. É necessário, né, que cada um de nós observe e vigie sempre, sempre as regras da justiça divina, as regras da nossa consciência, deixando de lado, né, todo mal que possa entravar esse nosso progresso. Deus nos dá a vida para que possamos nos relacionar das encarnações, né, e assim por diante. E é por essa contabilidade, né, pela contabilidade das encarnações, que devemos muito. Que desejamos, acima de tudo, curar neles, né, o mal, os quais fomos, nem sempre, né, os causadores, né, talvez em outras oportunidades de convívio. E esses relacionamentos, eles estão nesse sentido, né, de ampararmos aqueles que, né, talvez possamos ter aí, em nossa contabilidade, né, esse desajuste causado e, né, essa dívida a cumprir, né, em nossa programação. Para aqueles outros, né, merecedores, que já acumularam ganhos espirituais, por vezes, vem missão de orientar e cuidar dos infelizes e rebeldes, e só assim estes, né, conseguirão retomar o caminho do bem. Falamos, até agora, né, de vida em sociedade, ou seja, a vida lá fora. E já trouxemos aí, né, várias pinceladas, aperitivos da vida em família. Outro ponto que, né, vamos abordar. Falando de vida em família e laços de parentesco. Não seria de outra forma, com certeza, né? É no núcleo familiar que nos preparamos, né, nos fortalecemos as nossas atitudes para o enfrentamento do contexto social. A família também é uma lei da natureza. É nela, né, que ensaiamos nossos passos para os outros segmentos da sociedade. A família é, pois, uma instituição divina, cuja finalidade principal consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como os irmãos. Diz Rodolfo Caligares, em seu livro As Leis Morais, no capítulo intitulado A Família. Ou seja, a família, em todas as suas formas contemporâneas, é a agremiação, né, mais importante para as oportunidades educadoras, no sentido das provas, e regenerativas, né, no sentido dos resgates, assim dizendo. No livro Vida e Sexo, Emmanuel, no capítulo 2, né, acho que o nome também é Família, reforça, né, esse conceito, de semelhante agremiação no qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização.
né? É nessa oportunidade de relacionamento que funciona o princípio da reencarnação, né? Consoante as leis divinas, possibilitando a todos nós a oportunidade de retorno, né, e burilamento. No livro Constelação Familiar, né, psicografia de Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles nos orienta desta forma. Aos pais, conscientes das suas responsabilidades, cabe a tarefa de encontrar-se receptivos aos filhos que os busquem na situação em que se encontrem, ensejando-lhes renovação e entusiasmo, expondo sem impor, o que possa contribuir para que reencontrem o rumo aqueles que se perderam, ou prossigam os que bem-sucedidos estão. E diz: bem-aventurado o arquipélago familiar onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal. Vejam bem. Mais à frente, né, ela reforça: para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdadeira fraternidade entre todos os seres humanos. Veja que bela mensagem. Somos nós mesmos, né, quando possível, que planificamos ainda lá no mundo espiritual a formação, né, de nossa família aqui na Terra. Sempre, né, com a orientação e supervisão dos instrutores beneméritos, né, nos assessorando na medida da nossa capacidade evolutiva, com certeza, né, por sermos ainda crianças, né, espirituais. No capítulo 16, Convivência, do livro, né, Respostas da Vida, de André Luiz, em psicografia, né, do nosso saudoso Chico Xavier, ele esclarece, né, se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos, né, que nos alimentam o ânimo de trabalho. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. Recordemos, nos campos da convivência, é preciso saber suportar os outros para que, né, os outros sejamos suportados. Ou seja, né, que sejamos suportados pelos outros. É assim, né, meus irmãos, minhas irmãs, que a convivência, a ação, né, de coexistir em mesmo local, né, no mesmo contexto, pelos princípios, né, da lei natural, né, com harmonia, continuamente, nos proporciona a oportunidade de aprendermos a lidar com os nossos semelhantes. Lidar com os nossos desafios, né, de sermos pacientes, compreensivos, né, altruístas, caridosos. Lembremos do homem de bem. Né? A convivência tem suas raízes em casa, com certeza, e frutifica na sociedade. Se os frutos, né, são bons, a colheita no campo é produtiva. E se não, né, iremos colher as passas, né, do egoísmo, da inveja e da ingratidão. Havíamos dito no início que é no núcleo familiar que nos preparamos, né, nos fortalecemos, e que o trabalho é uma necessidade para o enfrentamento do contexto social, né? Para completarmos esse ciclo, né, evolutivo, temos também como lei da natureza o trabalho. É por ele, né, este instrumento divino, que a humanidade forja, né, o próprio progresso, desenvolve suas habilidades, aproveita os benefícios do meio e da sociedade onde vive. Né? Mensagem do Espírito Jacó, no livro Voltei, ele nos diz, né, o trabalho, entendido como lei da natureza, é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem,
O triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso regenera. Qualquer atividade útil é trabalho. Então, podemos reconhecer essa lei em 3 planos, né? O material, o espiritual e o moral. Pelo né, trabalho material, pelas nossas habilidades, né, a humanidade cumpre o seu papel nos cuidados consigo mesmo e com a sua família e também com a sociedade em que se situa, né? Já pelo lado espiritual, pelo pensamento, né, em prece e sentimentos úteis, atua fraternalmente com os seus semelhantes. E por último, já, né, no trabalho moral, renova-se, né, em suas qualidades intimamente, né, e assim ele se liga a Deus no caminho do progresso. Nesta ótica, né, dos quais o trabalho pode nos impulsionar rumo ao progresso, né, individual, temos, né, alguns exemplos vindo do mundo espiritual que nos mostram o valor do trabalho. Espíritos, né, relatam principalmente o arrependimento, né, pelas oportunidades perdidas aqui no nosso plano, pelos mecanismos, né, da reencarnação. Esses meios constituiriam as provas merecidas e necessárias, né, ao seu adiantamento. Temos no livro reportagens, né, do além-túmulo, onde o espírito Humberto de Campos, né, mais uma psicografia de Chico Xavier, nos conta sobre Cecília Montalvão, uma jovem que passou, né, a sua curta vida terrena contemplando, né, os mundos felizes, mas por outro lado eximindo-se, né, de seus deveres com a família e com a sociedade. E, né, em resumo, ao regressar ao plano espiritual, se deu conta das oportunidades perdidas, né, quando lá, já entre desequilíbrios, né, e perseguições de simpatizantes com seu sofrimento, né, com as suas vibrações, percebeu a falta, né, que as habilidades que deveria ter desenvolvido aqui, né, enquanto encarnada, estavam fazendo. Pois não conseguia ali, né, empenhar papel a não ser, né, acompanhar, né, ali os desequilibrados da sua sintonia. Mas mesmo assim, né, porém, pela bondade divina, né, depois de muito, né, caminhar, foi amparada após entender a real necessidade do trabalho e pedir, né, em prece a oportunidade de cooperar entre os benfeitores, né, do além, vindo a dispensar, né, a sua atenção e trabalho num velho asilo de loucos aqui no nosso plano denso. Veja que caminho, né, a perseguir pelas oportunidades perdidas. Retomando aqui, né, ao palco maior, a sociedade humana se reformará como nunca visto antes, né, solucionando todos os problemas sociais, quando aplicar os princípios, né, que exprimem, digo, né, a liberdade, né, a igualdade e a fraternidade. Diz Allan Kardec no livro Obras Póstumas, capítulo 20, sobre a liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. É por excelência a caridade evangélica e a aplicação da máxima: proceder aos outros como quereríamos, né, que os outros procedessem para conosco. O oposto, né, do egoísmo. Considerada, né, a mais importante dessas virtudes para o contexto social, a fraternidade é a primeira linha, né, é a base. Sem a fraternidade não temos como praticar, né, nem a igualdade e nem a liberdade séria. E assim continua Kardec.
A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras, né? Estão relacionadas. E ele explica: com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente. No povo de irmãos, né, a igualdade será consequência de seus sentimentos, da maneira de procederem, e se estabelecerá pela força mesmo das coisas, naturalmente. A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade, uma consequência da outra. Realmente, né, se em nossa sociedade todos, né, agirem com respeito ao próximo, considerando, né, todos como irmãos, a benevolência recíproca será uma constante e a justiça reinará, pois, né, ninguém causará dano ou mal ao outro. A humanidade, né, não terá, né, entre os seus, seus indivíduos, né, que temer nada entre os seus semelhantes, e a liberdade, né, consciente será universal. Vamos, né, meus irmãos, minhas irmãs, combater em nós o orgulho e o egoísmo. Kardec, né, finaliza este tópico com mais um alerta, né? Ele diz: todos vós que sonhais com esta idade, né, de ouro para a humanidade, trabalhai, né, antes de tudo, na construção da base do edifício, sem pesardes em lhe colocar culpa. Né? Ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade, na sua mais pura acepção. No entanto, para isso não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Faz-se mister que ela esteja no coração dos homens, e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Né? Que a nossa reflexão e preces de hoje sejam em que consiste o nosso dever para, né, a nossa sociedade, que a nossa mensagem final habite realmente, né, em suas consciências e frutifique em nossos corações. Lembramos, né, João de Ângeles, da passagem de Jesus ao descer das regiões felizes, né, ao Vale das Aflições aqui, né, para nós, quando ele mostrou-nos como devemos agir, né, e, claro, se o compreendemos. O Cristo não chamou para perto dele os privilegiados, e sim os infelizes, né, os rebeldes, os rejeitados, né, os expropriados, suportando suas mazelas, e mesmo assim os amou. E assim a mentora, né, de Divaldo Franco recomenda, né, atesta a tua confiança no Senhor e a excelência da tua fé mediante a convivência com os irmãos mais inditosos que tu mesmo. Sê-lhes a lâmpada acesa a clarificar-lhes a marcha. Nada espere dos outros. Sê tu quem ajuda, desculpa, compreende. Se eles te enganam ou te traem, né, se te censuram ou te exigem o que te não dão, ama-os mais, sofre-os mais, porquanto são mais carentes de socorro e amor do que supões. Se conseguires conviver pacificamente com os amigos difíceis, né, e fazê-los companheiros, terás logrado êxito. Porquanto Jesus em teu coração estará sempre refletido no trato, no intercâmbio social com os que te buscam e com os quais ascendes na direção de Deus. Meu sincero obrigado e fique com Deus em seus lares, hoje e sempre.